diretamente influenciados, nós somos diretamente o reflexo das 5 pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Seja a influência positiva ou seja a influência negativa. E daí a pergunta que eu faço para os amigos, amigas que estão aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, qual é o impacto, qual é a influência que o nosso encontro semanal do estudo da Bíblia tem na sua vida? Então, não sei na sua vida, mas na minha e da Vânia tem um impacto muito grande. E estar com vocês todas as segundas-feiras, às 21 horas, para nós é um motivo de alegria, satisfação, nós temos uma gratidão, nos sentimos abençoados, literalmente, por ter essa convivência. E conforme citamos certa vez, nós formamos uma comunidade, quase como se fosse uma família da fé, onde nós compartilhamos, nós de alguma forma, nos expressamos mutuamente e, ao mesmo tempo, nós crescemos e desenvolvemos a nossa fé. Existe uma passagem no Novo Testamento, eu acredito que até já citamos aqui no nosso estudo de segunda-feira, em que Jesus Cristo estava numa casa e aquela casa estava rodeada de pessoas e as pessoas não conseguiam nem entrar na casa de tanta gente que foi para ouvir a mensagem do Salvador. Mais ou menos como o nosso estudo bíblico aqui. Cada semana, dezenas e centenas de pessoas participam. Mas tinha um paralítico que queria chegar perto de Jesus, porque ele tinha uma fé que o Salvador faria um milagre na vida dele. Agora imagina só, o sujeito é paralítico, não anda, mas ele tinha bons amigos. E o que que esses bons amigos fizeram? Levaram o paralítico até o local do encontro e, não podendo adentrar na casa, subiram no telhado, tiraram as telhas e baixaram o paralítico onde Jesus estava. Eu sempre fico muito impressionado com essa passagem da Bíblia. Primeiro, pela fé daquele que estava na situação limitada. Segundo, pela amizade que ele tinha. Eram pessoas que não somente tinham fé, mas estavam comprometidas a auxiliar o amigo paralítico. E também me admira o empenho que fizeram, né, gente? Se não conseguiram entrar pela porta, que já era difícil, imagine subir o telhado e entrar pela casa pelo telhado. É uma cena que só de imaginar já nos deixa impactado. Então, muito alinhado com o pensamento que a amiga Adriana, lá de Santa Catarina, deu, que tipo de amigo eu tenho e que tipo de amigo eu sou. Porque no meu dia a dia e no seu dia a dia, nós fazemos muitas escolhas, muitas decisões. Os especialistas, os estudiosos, dizem que nós chegamos a fazer 30.000 pequenas decisões a cada dia. Já pensou nisso, gente? É muita decisão. A maioria delas a gente faz inconscientemente, mas até as inconscientes decisões que fazemos, elas são fruto do meio, porque é a força do hábito, é a força do pensamento, é a força da influência daqueles que estão ao nosso redor, e nós podemos ser levados para o caminho do bem, ok? Ou podemos, lamentavelmente, em algumas circunstâncias, ser levados para caminhos equivocados. Então, a minha mensagem hoje é mais de parabenizar, reconhecer de verdade o empenho, a dedicação, o compromisso que cada um dos amigos e amigas tem aqui com esse nosso horário. A Vaninha, uma vez, me deu uma grande lição. Eu fiz uma pergunta que foi uma provocação para ela. Eu disse, meu amor, que impacto será que os nossos encontros têm na vida de cada participante? Ela disse, Carlos, esse não é o meu papel, esse não é o seu papel. Quem somos nós para ficar pensando no impacto do estudo? Nós somos tão somente semeadores. E Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, amor infinito, é que faz o milagre no coração de cada um. Gente do céu, essa mulher é muito especial, né? Então, hoje, eu compartilho com os amigos que
O nosso papel aqui é literalmente de trazer a palavra e daí permitir que o Espírito Santo e o Salvador Jesus Cristo e o Pai Celestial, na sua infinita sabedoria, bondade e amor e misericórdia, realize o milagre no coração de cada um. E eu digo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem alguns dos nossos amigos visitantes hoje que estão colocando aí no chat, que acho que entraram depois, né, Thaís? Então, sejam todos muito bem-vindos a esse estudo bíblico. Nós estamos muito felizes de participar essa noite com vocês. Talvez, se eu perguntasse aqui se tem alguém aqui que está buscando por um milagre, que está orando a Deus, pedindo por um milagre específico. Eu tenho certeza que teríamos muitas mãozinhas levantadas aqui e muitos estão orando, buscando por um milagre. Então, na Bíblia, nós aprendemos que Deus tem o poder de curar. Ele tem esse poder. Ele é todo-poderoso, é o nosso Pai, ele nos ama, somos seus filhos. Então, ele tem o poder de nos curar. Mas a nossa vida, nós estamos passando por uma experiência de crescimento espiritual. A nosso objetivo de estar, nós temos um objetivo muito concreto de estarmos aqui nessa terra. É de nos prepararmos, nos aperfeiçoarmos para um dia voltarmos a viver com Deus. Esse que é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para nos aprimorar, nos tornarmos pessoas melhores, como falou a Adriana, a cada dia melhores. E não podemos nos deixar perder essa visão do objetivo que estamos aqui nessa terra. E também estamos aqui para desenvolver a nossa fé, aumentar na nossa fé e na nossa obediência às orientações do Senhor. Então, nós estamos aqui para aprendermos a sermos obedientes a Deus. E a fé, ela é um princípio de ação. Tem uma escritura muito famosa, né? Que está em Tiago 2,17, que diz: assim também a fé, se não tiverdes as obras, é morta em si mesma. Então, a fé sem obras, ela não tem valor. E o Senhor nos testa em todos os momentos, principalmente quando nós estamos buscando por um milagre na nossa vida. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa essa semana que me tocou muito. Era uma mulher que tinha uma anemia muito forte, estava muito doente, tinha muitas dores no corpo e passava quase que o dia todo acamada. E ela ficava na cama orando e dizendo: Senhor, por favor, cura-me. Ela pedia cura, o Senhor curá-la daquela doença que ela estava tendo. E ela não sentia uma resposta, ela ficava ali quietinha, orando, mas parece que ela não via resultado. Então, um dia, ela, meditando sobre aquilo, ela resolveu mudar a sua oração. Ela fez assim: Senhor, o que preciso fazer para ser curada? Antes ela dizia: Senhor, cura-me. Agora ela mudou: Senhor, o que eu preciso fazer para ser curada? Então ela sentiu uma resposta que veio dos céus na mente dela. É na nossa mente que o Senhor envia a maioria das respostas que nós buscamos. E ela disse assim, ela ouviu a resposta que diz: levante-se da cama e caminhe. Ela ouviu isso. E ela então fez um grande esforço, porque ela estava se sentindo tão fraca, uma anemia profunda, né? Não tinha energia, e começou a fazer pequenas caminhadas, daí foi aumentando as suas caminhadas, depois começou a caminhar ao ar livre, fazendo respiração, e à medida que ela foi exercendo essa fé,
a sua saúde foi melhorando. Então, aqui nesse exemplo, com o tempo, a saúde dela melhorou muito. Ela dá aquele testemunho, dizendo: ó, estou caminhando aqui forte e num parque, num lugar assim. Então, realmente, a pergunta que ela fez foi muito importante. Senhor, o que é que preciso fazer para ser curado? Então, nós também temos que mudar, talvez, a nossa pergunta. Senhor, o Senhor pensa que nós temos que dar um passo antes para receber a cura. Vamos ver alguns exemplos nas Escrituras. Aqui nós temos três exemplos que eu separei para vocês. Aqui é o primeiro, vou ler, e daí vou explicar. É, Era um homem que ficava perto do tanque de Betesda, e, e sempre naquele tanque tinha muitas pessoas lá no tanque de água. Eles acreditavam que quando as águas se moviam, as pessoas podiam ser curadas. Então, tinha um monte de gente lá esperando. Tinha enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento da água. Eles acreditavam que um anjo descia, agitava a água, e o primeiro que entrava naquelas águas, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, eles tinham, aquelas pessoas que iam até esse tanque, elas tinham fé, elas acreditavam que elas podiam ser curadas. E tinha um certo homem que estava ali há 38 anos, ele se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? Então Jesus fez uma pergunta primeiro para ele. O Senhor não chegou lá já curando. O Senhor começou a conversar com ele. Você quer ficar são? E ele respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro adiante de mim. Ele tinha muita dificuldade, né? Então, quando via, já outras pessoas já tinham entrado na água e nunca dava certo. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Então, Cristo deu uma ordem para ele. Cristo não foi lá e, e levantou ele, pôs ele lá na água. Ele falou: Levanta-te, pega a tua cama e anda. E ele levantou, pegou a sua cama e ficou curado. Então, o Senhor costumava dar uma ordem para a pessoa para que ela fosse curada. Aqui em Marcos 3,5 diz uma outra história. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Os fariseus, os saduceus, eles sempre queriam achar defeito no que Jesus Cristo fazia. Então, eles estavam lá querendo ver, hoje é sábado, os judeus não faziam nada no sábado, e eles queriam ver se Cristo ia fazer alguma cura no dia do sábado. Mas, e disse o homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. Então, Cristo chamou aquele homem com aquele problema na mão e disse para ele vir ali. E disse-lhe: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar-te? E eles ficaram calados. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. Então vejam aqui, essa que é a palavra-chave aqui dessa escritura. Cristo primeiro fez com que o homem fizesse algo. Estende a tua mão. Para uma pessoa que estava com a mão fechada, não conseguia abrir de jeito nenhum, Imobilizado. imobilizada, sem movimento, aquilo era uma coisa difícil. Mas Cristo falou para ele: estende a tua mão. E Você vai citar o exemplo do garoto que estava
filho do Jairo, que estava na Não, não, pedra. não, só um pouquinho. E foi-lhe restaurada a sua mão, sã como a outra. Então, depois que aquele homem fez o esforço da parte dele, a mão dele foi curada. E Lucas 17:14 conta que Cristo entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram uma voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, o que aconteceu aqui foi que, nessa, nesse exemplo de Cristo aqui, aqueles leprosos queriam ser curados. Cristo poderia ter dito para eles: fiquem limpos. Ele tinha o poder para curar. E eles ficariam. Mas ele falou: não, vão até os sacerdotes que vocês vão ser curados. Na hora que eles demonstraram fé e foram até os sacerdotes, o que aconteceu? Eles foram curados. Então, a, exige ação, a nossa fé precisa de ação. E eles a caminho, não precisaram nem se apresentar aos sacerdotes. Só o fato deles irem. No Velho Testamento, nós temos a história de Naamã. Eu não vou contar porque é uma história longa, não vou contar com detalhes. Mas tem a história de Naamã, que era um do sacerdote, era um. Como que é? Não. Ele era o chefe do exército sírio. Então, ele era um homem muito bem, porque ganhou a Respeitado. guerra, então ele era muito conceituado. Mas ele tinha um problema, ele tinha lepra. E daí ele soube, através de uma pessoa que trabalhava na sua casa, de uma menina que estava trabalhando lá, de que lá em Israel tinha o profeta Eliseu, que poderia curá-lo. E daí ele vai até lá para ser curado. E ele esperava que o profeta fizesse uma oração e que ele ficasse limpo da lepra imediatamente. Mas quando ele chegou lá, o profeta nem veio recebê-lo, só disse, mandou um mensageiro que dissesse: vá até o Rio Jordão e se banhe 7 vezes. E ele foi. Mas ele dizia: ah, não, esse rio aqui, as águas do rio Damasco lá são muito mais limpas do que essa aqui do Rio Jordão. Então ele começou a achar, não, não gostou daquele pedido do profeta e já estava querendo ir embora, voltar. Depois de uma viagem daquelas, ele estava querendo voltar para trás sem realizar o que o profeta tinha pedido. Mas as pessoas que estavam com ele, filhos, servos e tal, falaram: mas se Deus te pedisse uma coisa grande, você faria? Ele pensou, então ele pediu uma coisa simples, é só entrar aí no rio e se banhar 7 vezes. Então, eles persuadiram, ajudaram ele na fé. Ele estava com a fé, com pouca fé, daí eles o incentivaram e ele entrou. E é interessante essa história, porque não era uma única vez que eles tinham que se banhar. Não era só mergulhar uma única vez na água do Rio Jordão. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. E ele mergulhou, e somente depois da 7ª vez que ele saiu da água, que toda aquela lepra, aquelas feridas do seu corpo foram curadas. Então, esses exemplos nas escrituras, eles nos mostram que nós precisamos desenvolver essa fé, a fé de confiar, como dizem Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor quer demonstração da nossa confiança. Quando nós agimos em obediência, nós estamos mandando uma mensagem para os céus. A nossa mensagem é: Senhor, eu confio em Ti. E essa mensagem precisa ser mandada. Nós não podemos simplesmente ficarmos esperando, como aquela mulher que ficou tempo na cama: Senhor, me cure, e não via resposta. Foi quando o Senhor deu uma ordem para ela que ela começou a ver
o resultado. Você queria falar? O que eu queria citar, que tem muito a ver com o que a Vaninha está falando, é o exemplo de quando Lázaro morreu. Vocês estão lembrados dessa história? É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Lázaro era amigo de Jesus, era irmão de Marta, de Betânia, e também de Maria de Marta e de Maria. Quando ele ficou gravemente doente, suas irmãs mandaram avisar Jesus. No entanto, Jesus demorou 2 dias até ir a Betânia. Quando chegou lá, Lázaro já estava morto. Já havia 4 dias e sepultado. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus responde: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Ao chegar ao túmulo, Jesus viu o sofrimento das pessoas e chorou. Então o Senhor disse: Retirai a pedra. Olha que bacana. Será que Jesus, que tinha Poder. poder para trazer à vida Lázaro, será que ele mesmo não tinha o poder dele mesmo retirar a pedra? Ele tinha. Mas ele faz aquilo que eu e vocês não conseguimos fazer. Agora, o que depende de mim e de você, ele não vai fazer. Ele espera que a gente faça. Ele pede para retirar, pede que Lázaro se levante e venha até a porta. Depois ele pede que as irmãs tirem tudo que está, É faixa, né? as faixas e os panos que estavam nele. Então, o Senhor, ele vai fazer isso como o Carlos falou mesmo. Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Agora, muitas vezes, o Senhor também pede coisas simples, que nem a daquele homem. Estende a mão. Não era uma coisa tão difícil, mas a fé dele exigiu que ele concentrasse, focasse naquilo até ele abrir a mão, mas assim ele ficou curado. Então, nós precisamos também perguntar para o Senhor: Senhor, o que que eu preciso fazer para receber essa bênção? O que está faltando? Que passo que eu preciso dar? Porque às vezes nós ficamos só aguardando os milagres e não querendo pagar um precinho que o Senhor cobra de nós, né? Ah, em Isaías 40, 29 e 31 diz: dá força ao cansado, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, nós, às vezes, estamos na nossa caminhada aqui nessa terra e já estamos, às vezes, até um pouco cansados de esperar uma resposta, porque a gente fica orando, orando, orando e a resposta não vem, as coisas não mudam. Então, nós ficamos desanimados, às vezes, deixamos até de orar, deixamos de ler as Escrituras, porque pensamos, eu estou aqui, peço, peço, e o Senhor não me ouve. Então, quando acontece isso, nós temos que mudar a nossa oração. Nós temos que ver o que está faltando para nós nos aproximarmos de Deus, para nós nos aproximarmos de Jesus Cristo, para merecermos aquela bênção. E, às vezes, o Senhor não vai dar de imediato, porque aquela situação que estamos passando é que vai nos elevar espiritualmente. Eu tenho uma amiga que nós compartilhamos da mesma, É. não da mesma fé, do mesmo problema, né? Não digo problema, não Desafio. queria, do mesmo desafio. O Carlos me ajudou aqui. Do mesmo desafio. Eu tenho um filho autista, ela também tem um filho autista. E ela, só que o dela é pequeno, e está dando assim bastante, tendo bastante Isso. desafios agora. E outro dia nós conversando, nós chegamos à conclusão que esses filhos são uma bênção na nossa vida, porque nós temos que desenvolver paciência, nos atributos de Cristo, amor, Tolerância. tolerância, esperança, fé, oramos mais, Compaixão. compaixão e tanta coisa que eu falei assim, nós não podemos reclamar que estamos em crise, porque o Senhor está nos dando uma oportunidade de crescimento, tendo uma criança típica dentro do nosso lar. Então, nós temos que vencer
a nós mesmos e entendermos mais e ajudarmos mais, amarmos mais. Então, é muito, às vezes, aquilo que a gente acha que é um peso, que é uma dificuldade, que é uma tristeza, é uma bênção que Deus está nos dando de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui nesta terra para nos aperfeiçoarmos. Jesus Cristo disse: Sede vós, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, assim como eu também sou perfeito. Então, ele nos deu esse desafio. Vamos alcançar essa perfeição aqui nessa vida? Não. Mas na medida que nós nos esforçamos e lutamos para vencer essas dificuldades que nós temos, nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais, nos assemelhando cada vez mais a Jesus Cristo. E nem sempre o Senhor remove imediatamente os nossos desafios. Tem coisas que levam anos e muito tempo. E durante esse tempo, nós não podemos perder a fé. E muita gente desiste no meio do caminho. É que nem tem esse maratonista agora que se chama, como chama? Mamute. Ele é conhecido como Mamute. Acho que todo mundo já deve ter visto ele correndo. Ele tinha 300 quilos, agora tem 200 quilos. Mas ele está aí pelo mundo fazendo maratona. Ele já estava até na Argentina e outros lugares. E ele disse que ele estava prestes para morrer, porque o médico disse: ó, você vai morrer nos próximos 3 anos, que você, 300 quilos, o corpo não aguenta, é muito peso, ele não conseguia mais se movimentar, com muitos problemas. E ele resolveu sair e fazer essa maratona, essas corridas. E é interessante que ele não desiste. Eu acompanhei, agora esses últimos dias até não está aparecendo, mas eu acompanhei algumas que ele fez e ele chegou assim muito depois, depois que todo mundo terminou, muitas horas, 3 horas, 4 horas depois, chega ele lá sozinho. Mas ele não desiste no caminho. Então, é isso que não pode. Ele está dando um exemplo para as pessoas de persistência, que ele tinha todo o motivo para desistir, porque dor no joelho, dor na perna, um peso terrível. Mas ele se pôs na cabeça que ele vai correr as maratonas e ele vai até o fim, mesmo que ele é o último a chegar. Então, talvez tenha passado por momentos bem difíceis, né? Quando vê que o último, todo mundo já passou e ele ainda falta uma longa distância, quantas vezes deve ter tido vontade de desistir? Mas ele está lá firme e ele vai até o fim. Então, é um exemplo para nós, sim, para nós não desistirmos da nossa fé, dos nossos desafios. Então, o Senhor, às vezes, ele não tira imediatamente os nossos desafios. Ele quer que a gente dê o primeiro passo, que a gente haja em direção a Ele. Porque tem pessoas que veem o desafio e elas, em vez de se dirigirem a Deus, a Jesus Cristo, elas se afastam. Ah, o Senhor não me ama, não, o Senhor não existe, o Senhor não ouve minhas orações, isso e aquilo, e se afasta para o lado contrário. Não. Nós temos que sempre estarmos na direção do Pai e do Filho. Isso é muito importante, darmos o primeiro passo nesse sentido. Devemos procurar ajuda. Nós temos anjos do lado de lá do véu que nos acompanham e anjos aqui nessa terra. O Pai Celestial, ele tem uma hoste de pessoas com quem ele conta para abençoar os seus filhos. Então, às vezes, uma pessoa recebe uma bênção e essa bênção vem através de uma outra pessoa aqui dessa terra, que é um anjo na vida daquela pessoa naquele momento. Então, nós devemos procurar ajuda se nós estamos passando por uma grande dificuldade. Às vezes, nós vamos ouvir do Senhor: perdoe alguém. O Senhor, talvez aquela falta de perdão é que está impedindo de nós recebermos a nossa bênção. Às vezes, o Senhor vai estudar a minha palavra. Quando nós estamos estudando as Escrituras, a nossa mente vai clareando. E às vezes aquele pedido que a gente está fazendo tanto para Deus, aquele milagre, a gente vai descobrir que não é bem assim.
que nós podemos é, ver, é, ver a vida de uma maneira diferente, que aquilo é uma bênção, não uma maldição. Então, as escrituras vão ajudar na nossa vida, vão clarear o nosso entendimento. Apesar de sempre nós estudarmos a Bíblia na Tiago, lá, como que é o nome dele, da tradução do Padre Ferreira? Em inglês é King James Version, King James Version. Essa é em inglês, mas tem em português, a gente usa do Padre João Ferreira. Padre João Ferreira de Almeida. Mas se você tem muita dificuldade de entender, tem algumas Bíblias já que estão com um palavreado mais acessível. Então, mesmo que talvez tenha alguma discrepância, né, alguma escritura, ainda é melhor estudar do que não ler a palavra, tá bom? Mudar um hábito. Às vezes nós temos que fazer mudanças internas para termos resultado. É que nem o rapaz lá que está fazendo com excesso de peso, ele está tendo que mudar a vida dele para ter chance de viver. Então, às vezes, nós temos que também mudar algumas coisas na nossa vida, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Se a gente costuma fazer fofoca no trabalho, ou costuma fazer comentários negativos a respeito de outras pessoas, nós temos que sempre lembrar que todos são filhos de Deus e que nós estamos aqui para elevar uns aos outros. Então, da nossa boca só deve sair aquilo que eleve, aquilo que vai fazer com que a pessoa saia, se sinta uma pessoa melhor, ela saia uma pessoa melhor. Então, às vezes a gente tem um mau hábito e a gente tem que mudar para que a nossa oração seja atendida. Cuidar melhor do nosso corpo, da nossa saúde. Às vezes nós queremos uma bênção de saúde, mas não queremos mudar nada. Queremos continuar chocolatras, alcoólatras, comer demais, etc. Até os médicos falam, você tem que mudar, mas a pessoa não quer mudar. Então, daí ela também não recebe a bênção. E daí ela acha que Deus não a ama, mas ela também não está fazendo aquilo que é necessário. E também seguir em frente, né? Nós não podemos ficar parados. A nossa vida é um tempo muito limitado. Se nós 70 anos, 80 anos é o tempo que as pessoas permanecem aqui na Terra. É claro que tem um lá, o outro que chega aos 100, mas a vida mesmo não passa dos 80. Depois é só hospital, a vida hospitalar depois dos 80. Então, nós temos que cuidar e saber que a vida é curta e que nós temos que nos aperfeiçoar o máximo possível enquanto estamos em condições. Então, não podemos deixar passar. Então, a obediência abre espaço para que Deus opere em nossas vidas. Então, olha só, às vezes a nossa desobediência impede as bênçãos de Deus. Nós temos que permitir, através da nossa obediência a Deus, para que Ele tenha espaço para fazer os milagres na nossa vida. Então, para aqueles que acham que Deus nem sempre responde às orações da maneira que esperamos, temos que parar, meditar na palavra e pensar que o Senhor, Ele está nos dando aquele desafio com um propósito. E qual que é o propósito? Nós vencermos a nós mesmos, nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo, agirmos da maneira correta. E às vezes também as pessoas se confundem. Como que eu posso distinguir que é de Deus aquela inspiração que eu estou recebendo? Então, de repente, que nem aquela mulher, ela ouviu na mente dela que o Senhor disse para ela: levanta e caminhe. Então, o Senhor vai mandar minhas respostas na nossa mente
Só que às vezes a gente diz, não, isso não é do Senhor, não. Isso é da minha cabeça, eu inventei. Nós não podemos permitir. É o Espírito Santo agindo em nós. Nós temos, eu fiquei em dúvida. Podemos orar e perguntar novamente. Senhor, o senhor pode repetir o que foi falado? Que eu fiquei na dúvida. Podemos, o Pai Celestial nos dá essa liberdade total de nós conversarmos com Ele, falarmos o que sente no nosso coração, falarmos as nossas dúvidas. Agora, o que a gente não pode é dizer, não, isso aí não é, isso não foi Deus que me falou, eu vou continuar aqui na cama, porque não, Deus não falou comigo. Não, não é assim. Nós sentimos alguma coisa que veio de Deus, nós devemos agir nesse sentido. Então, eu só queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui, porque isso é um aprendizado para mim também, porque eu tenho que sempre estar pronta para fazer as mudanças na minha oração. Senhor, o que é preciso que eu faça para que eu seja curada? O que é preciso que eu faça para receber essa bênção? O que é preciso que eu faça para transformar a vida com a qual eu estou vivendo? Então,